O que eu vou falar aqui vai ser o final daquela última aula que a gente teve lá em março, né? Quando a gente estava falando sobre a Primeira República. No livro de vocês, se vocês abrirem aí, é o módulo 1, é o capítulo 3 do módulo 1, tá? Então vai estar falando sobre a Primeira República no Brasil, aquela primeiro momento, né? A gente vai estar falando de 1889, tá? Até a 30. Só que eu terminei a aula com vocês falando pra gente poder fazer um trabalho, não sei se vocês lembram, sobre as revoltas populares que aconteceram durante essa Primeira República no Brasil, tá? Depois a gente vai recolher esse trabalho, tá? A gente vai ver uma maneira, se os pais vão levar à escola ou se vocês vão mandar pro meu e-mail, não sei. Eu vou querer ver esse trabalho, porque eu já havia pedido, tá? Antes de ter essa pandemia toda aí, a gente já tinha pedido isso. E eu vim aqui hoje poder falar um pouquinho sobre essas revoltas, tá? Que aconteceram durante o período da República no Brasil. Pessoal, presta atenção. Durante esse período, a gente tá começando a falar a partir de 1889, tá? Foi um período de muitas mudanças no Brasil, né? O cenário brasileiro mudou muito. Várias reformas, muito desemprego, muita pobreza, principalmente, gente, no Nordeste do Brasil, tá? Essa parte do Nordeste aí a gente vai ver muita pobreza, muito desemprego, muita desigualdade social durante esse período. E vai ser por conta disso que a gente vai ver muitas revoltas acontecendo, tá? A primeira revolta que a gente vai ver aí vai ser a Guerra de Canudos. O livro de vocês tem aí também, e eu pedi para pesquisar, então vocês acompanhem aí. Tá? A Guerra de Canudos ela vai começar mais ou menos ali a partir de 1893 ali, tá? O que vai acontecer ali? Quando a gente está falando de Canudos, a gente está falando do Nordeste da Bahia, tá? Aquela parte ali do Nordeste da Bahia, e a gente vai ter muitas pessoas carentes, muitas pessoas desempregadas, tá? A maioria da população trabalha no campo, tá? E vai surgir ali uma pessoa muito importante, que nós vamos chamar de Antônio Conselheiro. Quem era o Antônio Conselheiro? O Antônio Conselheiro teve várias funções, tá? Mas uma delas ele era professor, ele ensinava, mas segundo alguns historiadores, teve um desgosto pela vida e resolveu seguir a vida de beato. Então, Antônio Conselheiro, né, ele era um beato, e muitas pessoas vão começar a seguir esse Antônio Conselheiro, tá? Ele vai formar ali, então, em Canudos, a princípio era uma fazenda, tá? Onde ele vai formar ali, várias pessoas vão começar a seguir ele, e ele vai montar ali como se fosse vilas, tá? E vilas independentes, tá? O que mais incomodava o governo na época. Por quê, Vanessa? Porque essas pessoas, elas viviam ali, tá? Plantavam o que precisavam, cultivavam o que precisavam e produziam o que precisavam. Por isso que a gente fala que eles eram independentes. E também decidiram não pagar impostos, tá? Essas pessoas começaram ali a viver em torno de Canudos ali e decidiram não pagar impostos algum. Segundo eles iriam viver segundo a Bíblia. Como eu falei para vocês, Antônio Conselheiro era um beato, né? Então eles seguiam a Bíblia ali e decidiram viver como se fosse assim no mundinho deles, tá? Sem pagar impostos, plantavam o que precisavam, produziam o que precisavam e viviam ali. Só que isso começou a incomodar, tá, o presidente na época aí, que era o Prudente Moraes. Eles enviaram várias tropas para destruir a Canudos, tá? Começaram a dizer que Canudos era um bando de monarquistas fanáticos, tá? Religiosos fanáticos, e decidiram destruir Canudos. Só que Canudos era imenso, tá? Eles tentaram 3 vezes, tá? Destruir Canudos, não conseguiram, tá? Mas tempos depois ele envia aí mais de 6.000 pessoas, né, soldados ali, eles conseguem destruir totalmente Canudos. Então é a primeira forma de resistência que a gente tem durante a Primeira República e que é destruída aí a mando do presidente da República na época, o Prudente Moraes. Não parou por aí, como eu falei para vocês, esse Nordeste ali do Brasil, ele vai ter muitas resistências, tá? E além de Canudos, a gente tem também aí a Guerra do Contestado. O livro de vocês vem falando também, e a pesquisa também com certeza vai ter isso também. A Guerra do Contestado, o que foi aí, Vanessa? Basicamente a partir de 1913 ali, tá? Eu vou falar do Nordeste, para depois a gente voltar a falar do Rio de Janeiro, que a gente tem antes disso aí, a gente tem a revolta da vacina, mas vamos, já que a gente está falando do Nordeste, vamos finalizar o Nordeste aí. E o que a gente vai ter ali na Guerra do Contestado? O que era o Contestado? O Contestado era uma área de disputa entre Santa Catarina
e o Paraná, tá? Havia uma disputa ali entre os coronéis, tá? E os poceiros, ou indígenas mesmo, pela disputa dessa terra, que a gente vai chamar de contestado. Eles iam aumentando as barreiras, tomando posse ali, muitas vezes, das terras de alguns indígenas, de alguns poceiros, e criava uma disputa muito grande ali, tá? Então a gente vai chamar essa parte, essa área aí de contestado, disputa entre Santa Catarina e o Paraná. Então havia essa terra ali, que era muito disputadas por eles, tá? E para completar ainda, o Brasil na época contratou uma empresa dos Estados Unidos para fazer a construção aí de uma estrada de ferro que ia ligar aí o Rio Grande do Sul até chegar ali a São Paulo, né? Uma grande estrada aí, e em troca para essa empresa, eles dariam uma parte dessa terra aí. Então, vocês imaginam o problema, né? Já tinha um problema entre Santa Catarina e o Paraná, o presidente envia uma empresa, né, para poder construir ali uma estrada e avisando que daria uma parte para eles com o fim da construção, e isso aí acirrou ainda mais a disputa por essa área aí, tá? Então, nesse momento aí, a gente vai ter um outro beato também, tá? Que vai se chamar José Maria. Ele vai começar aí a reunir em torno dele pessoas que estavam insatisfeitas com isso, que perderam suas terras, que eram pobres mesmo, que estavam desempregadas, tá? Vanessa, era só pessoas pobres? Não, por exemplo, lá no cangaço a gente tinha professores, enfermeiros, pessoas também que decidiram por si só viver no cangaço, viver em Canudos. No contestado, nós vamos ter uma grande parte aí de pessoas que ficaram sem terra, sem ter onde morar. Tá? E vão se reunir em torno aí do Beato José Maria para poder construir aí vilas santas. Eles vão chamar de vilas santas. Eles vão construir ali e vão da mesma maneira, muito parecido com o Canudos, ter a sua vidinha, produzir o que precisavam, e com certeza isso não vai ser aceito, né? O presidente aí vai mandar fuzilar todas as pessoas, todas as vilas santas, tá? Porque era uma forma de resistência ao governo, né? Eles não aceitaram e vai mandar aí fuzilar aí. O presidente na época era o Hermes da Fonseca. Ele vai mandar destruir aí. Então a gente tem o fim, mais ou menos em 1916, da Guerra do Contestado aí. Depois disso, né? Depois dessa problema todo aí, o que o governo brasileiro faz? Ele pega essa área que tinha disputa entre Santa Catarina e Paraná e faz os limites devidos aí, pertencente a cada estado aí, tudo bem? Depois da Guerra do Contestado, a gente vai ver um pouquinho o cangaço. O cangaço era uma forma de bandidismo. O que é isso, Anisa? Nós vamos ter dois tipos de cangaço aí. Nós vamos ter o cangaço independente, tá? Que era aquele que era pago. Alguns fazendeiros locais, né, pagavam pessoas, né, para fazer, oprimir, como se fosse o que a gente pode dizer hoje, que seria como pagar aí pessoas para tomar conta do lugar. E nós vamos ter o cangaço independente, que eles não eram pagos por ninguém, agia por si só e faziam assaltos, andavam armados, faziam assaltos aí durante a população aí. Dois nomes muito importantes que a gente vai ter, dois não, três, né? A gente pode falar de três nomes muito importantes no cangaço. Vai ser o Lampião, né, que é o Virgulino Ferreira da Silva, que a gente conhece como Lampião, e o Curisco, que vai assumir logo depois da morte de Lampião. Mas a gente, nesse meio tempo, também tem a Maria Bonita, que ficou aí, né, como esposa aí do Lampião aí, tá? Nós vamos, pessoal, presta atenção, esse cangaço aí já era uma forma mais independente, tá? Eles saíam fazendo assaltos. Vanessa, era só... Eles roubavam dos ricos para dar aos pobres? Não, eles só saíam roubando. Era uma forma de bandidismo mesmo, tá? A única diferença é que um era pago para fazer esses assaltos e o outro não, agia por si só, tá? E depois a gente vai ver, voltando agora para o Rio de Janeiro, a gente tem aí a revolta da vacina. O que foi a revolta da vacina? Nesse período aí de Primeira República, pessoal, a gente vai ver uma grande modernização, principalmente no Rio de Janeiro, né? Várias casas, vários edifícios vão ser demolidos durante esse período. Por quê? Porque eles queriam mesmo modernizar a cidade. Eles tinham um plano aí de modernizar a cidade. Só que muitas pessoas viviam nesses edifícios, né? A gente tem até a ideia das primeiras construções, das primeiras favelas, né? Porque as pessoas que moravam nesse edifício, né, foram tombados, foram expulsos e começaram a fazer barracos, né, nesses morros aí do Rio de Janeiro, tá? E nessa modernização aí,
nós vamos ter aí o nosso prefeito que vai aí pedir, né, para fazer um projeto na saúde, porque a gente estava sofrendo muito com varíola, febre amarela, muitas doenças, muitas epidemias, né? E ele vai fazer um projeto aí, na época o Oswaldo Cruz, ele vai fazer um projeto aí, né, para vacinar toda a população. Mas o que aconteceu? A maneira como isso foi decidido incomodou muito a população, porque as pessoas eram obrigadas a serem vacinadas. Né? Hoje a gente tem um calendário de vacina, as pessoas, né, sabem que precisam ir levar seus filhos tomar a vacina. É algo de conscientizar a população, o que era diferente na época. Na época as pessoas eram obrigadas a tomar a vacina. Para vocês terem uma ideia, a polícia ia até a porta das pessoas, tá, armadas, obrigando as pessoas a tomar. Não havia uma explicação, não havia um porquê, uma conversa, não. Os policiais simplesmente chegavam armados na sua casa e te obrigavam a tomar a vacina. E os boatos que começaram a surgir naquela época era que o presidente, né, o Pereira Passos, que era o prefeito da época, estava aí mandando matar a população. População pobre. A população pobre deveria morrer. Que não era, gente. Na verdade, o que ele queria, né, realmente era vacinar as pessoas, evitar a propagação de doenças, de epidemia, como febre amarela, a peste bubônica, a varíola, que tinha muito nessa época devido a sujeira que tinha, muito rato, não tinha infraestrutura, né, não tinha limpeza das ruas, então tudo isso fazia com que essas doenças proliferassem. Mas a falta de comunicação fez com que a população se revoltasse, então a gente vai chamar aí de revolta da vacina, porque a população vai para as ruas, vai gritar, vai dizer que não vai tomar, vão apedrejar, né, e, enfim, no final dessa coisa, houve uma mudança aí, né? Começou a sociedade carioca reivindicou muito, né? E no Congresso foi aprovada aí mais ou menos em 1904 a lei obrigatória da vacina, e as pessoas começaram a ter que realmente tomar as vacinas aí, mas houve um confronto muito grande durante esse período. Tá? Depois da revolta da vacina, pessoal, a gente vai ter aí a revolta da chibata, que o livro de vocês também vem falando aí. A revolta da chibata, ela vai acontecer no setor da Marinha, tá? Os marinheiros aí, eles vão começar a questionar os castigos físicos que aconteciam dentro da Marinha. Pessoal, na Marinha nessa época a gente tinha muitas pessoas negras, tá? E houve aquele restinho ainda da escravidão, onde os castigos eles eram físicos, as pessoas levavam chibatadas, os marinheiros negros levavam chibatadas cada vez que erravam, tá? Esses castigos físicos começaram aí a serem reivindicados por esses marinheiros aí. Uma pessoa que a gente vai falar muito aí, vai ser o João Cândido, né? Que ele vai tomar aí o Almirante Negro, né? Ele vai tomar a frente aí dessa revolta. Um dos principais questionamentos vai ser realmente esses castigos físicos, né? Que eles sofriam aí. E ele vai tomar um navio, tá? Vários navios aí. Ele vai tomar, inclusive vai virar um canhão para a cidade do Rio de Janeiro na época, tá? Vai disparar alguns tiros, não de canhão, mas alguns tiros serão disparados, tá? Vai apontar o canhão aí para a cidade do Rio de Janeiro, obrigando aí o presidente a parar com retirar esses castigos físicos, né? Eles terem mais voz na Marinha ali, por ser negro, não tinham essa liberdade aí, tá? E toda essa rebelião aí vai fazer com que o presidente, ele realmente, né, ele cesse esses castigos, né, mande parar, né, para que tudo se normalize, tá? E quando tudo normaliza, quando o João Cândido emprega, né, manda devolver os navios aí, o que acontece? Ele é exilado, algumas pessoas vão ser mortas, tá? Eles vão ser exilados aí. Foi só mesmo para cessar essa rebelião. Pessoal, eu sei que tudo que eu falei aqui tem muito mais coisas, tá? Mas o tempo não dá, porque os vídeos precisam ser pequenos. Mas leiam o livro de vocês, terminem um trabalho, que a gente vai ver uma maneira aí de receber esses trabalhos, corrigir esses trabalhos, tá? E a gente vai voltar com outros vídeos para poder tentar corrigir essas questões que foram, que eu deixei para vocês fazerem aí, tá? Então tem muito mais coisa para falar, não dá tempo. Vamos pedir a Deus que a gente possa voltar para as salas de aula, para que a gente possa interagir. Eu gosto de ouvir vocês falando, perguntando, questionando, tá? Mas infelizmente nesse momento não dá. Então eu sei que vocês precisam ler bastante, pesquisem,
tanto no livro de vocês como outros livros, tá? Mas não fiquem parados. E a gente vai se falando aí, tá bom? Um beijo, tô morrendo de saudade. Fiquem com Deus. Tchau!